Ele encostou a caneta na folha e parou. Não foi hesitação, foi ameaça. O homem do outro lado da mesa, terno impecável, olhar morto, inclinou o rosto, como se fosse contar um segredo, e falou no idioma que ninguém ali entendia. Só que eu entendi. Eu entendi tão bem que minhas mãos ficaram geladas na hora. Porque a frase não era sobre contrato, não era sobre dinheiro, não era nem sobre negócios. Era sobre minha mãe. E quando eu levantei os olhos, vi o Otávio Brandão, o diretor que me chamava de moleque da limpeza, com um sorriso torto, daqueles que só aparece quando alguém acredita que você acabou de assinar sua própria sentença. O microfone na minha frente estava ligado. 30 executivos estavam em silêncio. E eu senti uma certeza absurda atravessar meu peito como um choque. Se eu traduzisse exatamente o que aquele homem disse, eu destruía a reunião, perdia minha única chance e minha mãe virava alvo. Se eu mentisse, eu virava cúmplice de algo que eu ainda nem sabia o tamanho. A sala inteira esperava eu abrir a boca. E eu juro, eu vi, naquele instante, o futuro se dividindo em 2 caminhos. Num deles, eu saía dali como o garoto prodígio, e minha mãe pagava a conta sozinha, no escuro. No outro, eu dizia a verdade, e alguém muito grande ia decidir que eu precisava sumir da história. O homem repetiu devagar, como se estivesse me dando tempo para escolher. Agora, traduz. Eu engoli seco. A minha garganta travou. Meu coração parecia bater dentro do ouvido. E foi aí, bem aí, que eu percebi o detalhe que ninguém percebeu. O assistente lá no fundo, aquele que ninguém notava, já estava com o celular na mão. E na tela do celular dele, tinha a minha fala escrita. Antes de eu falar, eu senti meu estômago virar. Porque isso só podia significar uma coisa. Aquilo não era uma reunião. Era uma armadilha. E eu era o alvo no centro. Eu cheguei a abrir a boca, mas eu não traduzi. Eu fiz uma coisa pior. Eu usei a tradução como faca. E quando eu terminei a primeira frase, o investidor perdeu a cor do rosto. O assistente levantou da cadeira rápido demais, e o Otávio parou de sorrir. Só que se eu te contar agora qual foi a frase que fez a sala congelar e fez um segurança levar a mão ao rádio, você vai achar que eu estou exagerando. Então eu vou te dar só o suficiente para você entender o tamanho do abismo. Aquele homem não estava ali para fechar acordo. Ele estava ali para comprar silêncio. E minha mãe, sem saber, tinha limpado a sujeira de gente perigosa por anos. Respira comigo, porque agora eu vou voltar um pouco, bem pouco. Só até o momento em que eu e ela entramos naquele prédio achando que era só mais um dia. Mas antes, se inscreve no canal agora, porque essa história não termina aqui. E eu vou contar o que eu descobri por trás desse esquema até o final. E compartilha esse vídeo com alguém que já foi subestimado ou tratado como invisível. Porque o que você vai ouvir hoje pode mudar a forma como essa pessoa enxerga a própria vida. Eu cresci ouvindo 2 frases que parecem pequenas, mas que quando você repete todos os dias, viram correntes invisíveis presas na cabeça da gente. A primeira era sempre a mesma. Fica quieto para ninguém reparar. A segunda vinha logo depois, como sentença. Não mexe com gente grande. Me diz uma coisa. Quantas vezes alguém já te ensinou a diminuir quem você é só para sobreviver? Minha mãe, a Dalva, trabalhava limpando um prédio que por dentro parecia um castelo moderno. Mármore brilhando, paredes de vidro, salas gigantes, ar-condicionado tão frio que parecia feito para congelar sentimentos. Aquele lugar tinha cheiro de dinheiro, pressa e poder. E eu era o oposto de tudo aquilo. Mochila surrada, tênis gasto, roupa simples e um olhar que aprendeu cedo a ficar baixo. Eu não chamava a atenção. Eu não fazia barulho. Eu não ocupava espaço. Eu já sabia ser invisível. Eu tinha prática. E talvez você também saiba exatamente do que eu estou falando agora. Naquele dia, a escola suspendeu as aulas do nada. E minha mãe não tinha com quem me deixar. Não tinha parente, não tinha vizinho, não tinha escolha. Então ela fez o que sempre fez a vida inteira. Engoliu o medo e me levou para o trabalho. Antes mesmo de entrarmos, ela se abaixou um pouco, olhou bem no fundo dos meus olhos e falou baixinho, quase como um aviso de sobrevivência. Fica num canto, não fala com ninguém.
Não toca em nada. E pelo amor de Deus, não se mete. Eu concordei com a cabeça. Eu sempre concordava. Porque quando você cresce vendo sua mãe lutar para não perder o pouco que tem, você aprende que obedecer é uma forma de proteção. Mas deixa eu te perguntar algo importante. O que acontece quando você passa a vida inteira tentando não ser visto? E alguém decide te enxergar do pior jeito possível? No começo parecia só mais um dia. Eu fiquei numa copa do andar alto, sentado numa cadeira dura, fazendo tarefa num caderno velho, daqueles que já viram dias melhores. O tempo passava devagar. Silêncio. Rotina. Invisibilidade. Até que o clima mudou. Eu ouvi primeiro os passos. Rápidos demais. Pesados demais. Depois vieram as vozes tensas, sussurradas, cortadas no meio. Seguranças começaram a aparecer nos corredores. Gente de terno andando para lá e para cá, com aquela expressão de quem sabe que algo grande está prestes a acontecer. Sabe quando o ar muda? Quando você sente no corpo antes de entender com a cabeça? Foi exatamente assim. Pessoas que nunca olhavam para minha mãe começaram a olhar. Não para ela, mas em volta. Como se o prédio tivesse virado uma fortaleza em alerta máximo. Portas fechando, celulares vibrando, reuniões sendo puxadas às pressas. E ali, sentado com meu caderno velho no colo, eu senti um aperto estranho no peito. Um aviso silencioso dizendo que aquele não era só mais um dia qualquer. Alguma coisa grande estava chegando. E sem eu saber, eu já estava no meio dela. Eu não fui até a porta por curiosidade. Eu fui por instinto. Sabe aquele tipo de instinto que vem antes do pensamento? Antes da coragem? Antes até do medo? Foi isso que me puxou para aquele corredor. A sala de reunião principal estava diferente. Não era barulho. Era o silêncio errado. Aquele silêncio que não traz paz, traz aviso. A porta entreaberta deixava escapar pedaços de conversa em vários idiomas diferentes. Para a maioria das pessoas, aquilo era só som embolado, vozes misturadas, palavras sem sentido. Mas para mim, eram frases completas. E eu preciso te perguntar uma coisa aqui, olhando direto para você. O que você faria se percebesse um erro grave, mas soubesse que ninguém queria ouvir você? No meio da sala, tinha o tradutor oficial. Um cara bem vestido, terno alinhado, postura confiante. Daqueles que as pessoas respeitam só porque ele ocupa um lugar importante. Ele falava com firmeza, gesticulava, parecia seguro de cada palavra que saía da boca dele. E foi exatamente aí que meu corpo reagiu antes da minha cabeça. Ele traduziu uma frase, e eu senti como se alguém tivesse apertado meu peito por dentro. Não foi dúvida, não foi confusão, foi certeza, porque não era um errinho bobo. Não era detalhe técnico, era um erro grande o suficiente para mudar tudo. Um erro que podia assinar uma tragédia financeira. E pior ainda, um erro que eu entendi perfeitamente. Meu coração acelerou. Minha boca ficou seca. Minha cabeça começou a gritar para eu ficar quieto. Para lembrar de onde eu vinha. Para lembrar do que minha mãe tinha pedido. Mas mesmo assim, eu murmurei, baixinho, sem pensar. Quase como quem fala consigo mesmo. Não foi isso que ele disse? Você já sentiu isso? Quando o corpo fala antes da sua permissão. Quando a verdade escapa antes da coragem chegar. Eu juro, eu não queria chamar atenção. Eu não queria corrigir ninguém. Eu não queria provar nada. Eu só queria que aquele erro não existisse. Só que naquele instante, alguém dentro da sala ouviu. E não foi qualquer alguém. A conversa parou de repente. O silêncio caiu pesado. E a voz que mandou tudo parar tinha um sotaque carregado. Uma presença que ocupava o espaço inteiro. Era o tipo de voz que não pede, ordena. O tipo de olhar que parece atravessar pele, roupa, pensamento. Ele disse apenas, quem falou aí fora? O corredor congelou. Minha mãe parou de respirar. Eu senti o ar sumir dos meus pulmões. O mundo pareceu diminuir até caber naquele segundo. E ali, parado, com o coração disparado e a verdade presa na garganta, eu senti a primeira grande realidade daquela história bater na minha cara com força. O mundo não perdoa a criança pobre que aparece demais. E naquele momento, eu ainda não fazia ideia do quanto essa verdade ia tentar me cobrar caro.
O diretor do prédio veio abrir a porta como se eu tivesse cometido um crime grave. Otávio Brandão. Esse era o nome dele. E dava para sentir o poder antes mesmo de ele falar qualquer coisa. Quando ele viu minha mãe parada ali, segurando o carrinho de limpeza com as mãos trêmulas, o rosto dele mudou na hora. Não foi surpresa. Foi nojo. Um nojo tão natural para ele que nem fez esforço para disfarçar. Desde quando o funcionário de serviço fica espionando reunião? A frase caiu como um tapa. Minha mãe começou a pedir desculpas imediatamente, uma atrás da outra. A voz falhava, tremia, quebrava no meio das palavras. O corpo dela se encolhia, literalmente, como se estivesse tentando ocupar menos espaço. Como se diminuir fosse a única forma de sobreviver naquele ambiente. Você já viu alguém que ama sendo humilhado na sua frente, sem poder fazer nada? Porque foi ali que algo em mim começou a quebrar. E então, o homem mais importante da sala se aproximou. Samir Al-Rashid. Um daqueles homens que não precisam levantar a voz para impor respeito. O tipo de pessoa que muda destinos com uma assinatura, com uma ligação, com uma caneta. Ele olhou para mim por alguns segundos. Não olhou para minha roupa. Não olhou para minha mãe. Olhou direto nos meus olhos. E perguntou num idioma que quase ninguém ali entendia. Foi você que falou? Eu virei o rosto para minha mãe. Vi o medo. Vi o pedido silencioso para eu não responder. Vi o por favor, não. Mas vi também algo que doeu mais que tudo. Vi a certeza dela de que, se eu abrisse a boca, eu seria esmagado. E mesmo assim, eu abri. Você já fez isso alguma vez? Já disse a verdade mesmo sabendo que podia se dar mal? Eu respondi no idioma dele. Devagar, com cuidado, tentando controlar a respiração, tentando fazer minha voz não denunciar o pânico que eu sentia por dentro. O tradutor errou o valor. Ele falou de 58, não de 15. E aí aconteceu a coisa mais humilhante e mais poderosa da minha vida. Primeiro, eles riram. Riram alto. Riram com desprezo. Riram porque era mais fácil rir do que aceitar que uma criança pobre tinha entendido algo que eles não entenderam. Você conhece esse riso? O riso que não é engraçado é defesa. O riso de quem prefere diminuir o outro a admitir que errou. Mas então Samir levantou a mão e pediu silêncio. Ele repetiu a frase, exatamente como tinha sido dita, e eu respondi de novo, dessa vez detalhando, número por número, contexto por contexto, intenção por intenção. Expliquei onde estava o erro, expliquei por que aquele número mudava tudo, expliquei o que aquilo significava no acordo. E o riso morreu. Morreu rápido. Morreu feio. O silêncio que veio depois não era normal. Era aquele silêncio pesado, denso, que parece empurrar o ar para baixo. Aquele silêncio de gente poderosa percebendo que pode ter sido enganada. Aquele silêncio de adultos entendendo, pela primeira vez, que a verdade tinha acabado de sair da boca de alguém que eles consideravam nada. E naquele instante eu entendi uma coisa que nunca mais esqueci. Às vezes, o silêncio machuca mais do que qualquer grito. Otávio Brandão ficou vermelho. Mas não foi aquele vermelho de quem foi pego em erro. Foi o vermelho de quem perdeu o controle. Ele não estava assustado. Ele estava furioso. Furioso porque uma criança tinha quebrado a hierarquia invisível daquele lugar. Furioso porque alguém que deveria ficar quieto ousou falar. Furioso porque foi desafiado na frente de todo mundo. E quando gente assim se sente ameaçada, ela não busca a verdade, ela busca humilhar. Ele deu um sorriso torto, daquele tipo que tenta transformar vergonha em piada, e soltou. Ah, claro, criança prodígio, deve ser teatrinho ensaiado. Algumas pessoas riram sem graça. Outras desviaram o olhar. Ninguém me defendeu. Mas a facada não foi essa. A facada veio logo depois. Otávio inclinou um pouco o corpo para frente, olhou por cima do ombro na direção da minha mãe, como se ela nem estivesse ali, e disse, com desprezo frio, gente assim sempre tenta se aproveitar. Sempre. Eu nunca vou esquecer essa frase, porque ela não foi dita para mim. Ela foi dita sobre a minha mãe. Eu vi o rosto dela murchar na mesma hora. Não foi choro. Foi pior. Foi como se alguém tivesse fechado uma porta dentro dela. Os ombros caíram. O olhar perdeu o foco.
como se aquela frase tivesse confirmado todos os medos que ela carregava há anos em silêncio. Você já viu isso acontecer com alguém que você ama? Já viu uma pessoa sendo reduzida a um estereótipo na sua frente? Naquele instante, eu entendi algo que mudou tudo dentro de mim. Eu não estava mais defendendo um número, não estava mais corrigindo uma tradução, não estava mais tentando provar que eu sabia alguma coisa. Eu estava defendendo o valor da minha mãe como ser humano, defendendo o direito dela de existir naquele espaço sem ser tratada como oportunista, defendendo uma mulher que passou a vida limpando a sujeira dos outros, sem nunca ser vista. E foi aí que doeu de verdade. Porque aquela foi a primeira vez que eu entendi que, para algumas pessoas, não importa o que você faça certo. Se você vem de baixo, elas já decidiram quem você é. Aquele foi o primeiro golpe. A primeira facada. E ela não veio de um erro técnico, veio do preconceito. Agora eu vou falar direto com você, sem filtro nenhum. Você já foi julgado por alguém que nem te conhece? Ou pior ainda, já julgaram alguém da sua família na sua frente e você se sentiu impotente? Comenta aqui agora. Qual foi a frase mais injusta que já disseram sobre você? Ou sobre alguém que você ama? Escreve mesmo, porque eu leio os comentários. Essa história não é só minha. Tem muita gente assistindo agora com uma ferida aberta e fingindo que não dói. Depois da reunião, minha mãe tentou me puxar para longe rápido, como se correr pudesse apagar o que tinha acabado de acontecer. Como se sair dali fosse suficiente para desfazer o estrago. Mas você sabe tão bem quanto eu, tem coisas que, depois que acontecem, não dão mais para desacontecer. No mesmo dia, ainda com o estômago embrulhado e o coração acelerado, eu e ela fomos chamados para uma sala pequena, fechada, com o ar-condicionado frio demais. Frio daquele tipo que não é conforto, é intimidação. Aquela sala não era para conversa. Aquela sala tinha cara de sentença. Otávio já estava lá, sentado, calmo demais. E ao lado dele, uma mulher do RH, Lívia Mota, com um tablet na mão e um olhar treinado para parecer neutro, mas vazio por dentro. Você já reparou como algumas pessoas conseguem fingir que não estão vendo uma injustiça, só para não se comprometer? Otávio não perguntou se eu estava bem. Não perguntou como eu tinha aprendido. Não perguntou se eu era mesmo autodidata. Ele não fez nenhuma pergunta que um ser humano faria. Ele foi direto pro ataque, com a voz carregada de veneno disfarçado de autoridade. Você treinou seu filho para fazer showzinho, né? A palavra showzinho ficou ecoando na minha cabeça. Minha mãe tentou explicar. Disse que eu estudava sozinho, que eu ia para a biblioteca pública, que eu passava horas aprendendo porque gostava, que não tinha truque, que não tinha ensaio, que não tinha golpe. Ela falava, mas ele já tinha decidido não escutar. Otávio riu. Um riso curto, frio, desprezível. Criança pobre não aprende isso sozinha. Isso é golpe. E eu vou provar. Você consegue sentir o peso dessa frase? Não é só dúvida. É acusação. Não é investigação. É condenação antecipada. E foi aí que eu vi algo que nunca tinha visto num adulto daquele jeito. Ele não queria descobrir a verdade. Ele não queria entender. Ele não queria corrigir nada. Ele queria me destruir para proteger o lugar dele no topo. Porque quando alguém de baixo mostra valor, quem está em cima sente medo. E gente com medo não joga limpo. Sem discussão, sem aviso, sem compaixão. Ele suspendeu minha mãe. Sem salário, sem dó. Você já parou para pensar no que significa tirar uma semana de salário de alguém que vive contando moeda? No que isso representa quando tem conta, comida, aluguel? Na saída, quando ele achou que eu não estava ouvindo, eu escutei Otávio falando baixo com alguém no corredor. A voz carregada de prazer cruel. Agora vamos ver se esse prodígio resiste quando a fome bater. Naquele instante, eu não consegui responder. Não consegui gritar. Não consegui reagir. Mas algo dentro de mim endureceu. Eu não tinha palavras. Eu não tinha poder. Eu não tinha proteção. Eu só tinha uma certeza, clara como nunca antes. A guerra tinha começado. 2 dias depois, eu estava num terreno vazio perto de casa, debaixo de uma árvore torta, com a sombra irregular cobrindo metade do chão. Em volta de mim, algumas crianças da rua sentadas no chão, prestando atenção como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo.
Eu ensinava inglês usando pedaços de papelão velho e um pincel gasto. Era tudo improvisado, e era tudo real. Aquele era o único lugar onde minha cabeça conseguia ficar em silêncio. Quando eu ensinava, eu esquecia do prédio. Esquecia do rosto de desprezo. Esquecia da ameaça velada. Esquecia do medo constante de ter feito minha mãe pagar um preço alto demais. Me diz uma coisa. Você já tentou desaparecer por um tempo só para não sentir dor? Ali, debaixo daquela árvore, eu não era o filho da mulher da limpeza. Eu não era o garoto do escândalo. Eu era só alguém passando algo que sabia para quem queria aprender. E, por alguns minutos, isso me salvava de enlouquecer. Foi então que eu ouvi o som de um carro diminuindo a velocidade. O motor não desligou de imediato. Parou devagar demais. Cuidadoso demais. Eu levantei o rosto e vi um homem descendo. Ele não parecia polícia. Não parecia executivo. Não parecia ameaça óbvia. Ele parecia alguém treinado para ser discreto. Roupa simples, postura controlada, olhar que analisava tudo antes de agir. Meu estômago apertou. Ele caminhou na minha direção e disse o meu nome como se já me conhecesse há anos. Eu sou o Daniel. Trabalho para o Samir. Meu corpo travou na mesma hora. Na minha cabeça, Samir era o juiz supremo. O homem que podia decidir se a nossa história terminava ali ou se ainda existia alguma chance. O tipo de pessoa que salva com uma palavra ou esmaga com um silêncio. Eu engoli seco e fiz a pergunta que toda criança pobre aprende cedo demais a fazer. Ele mandou demitir minha mãe de vez? Daniel balançou a cabeça devagar. Não. Eu senti o ar voltar para os meus pulmões, mas foi por poucos segundos. Ele continuou. Ele mandou eu descobrir quem você é de verdade. Essa frase ficou ecoando dentro de mim. Quem eu sou de verdade? Quem decide isso? Quem tem o direito de investigar a vida de alguém que só tentou fazer o certo? Antes que eu pudesse responder qualquer coisa, Daniel soltou a frase que fez minha pele arrepiar inteira. E quanto mais eu investigo, mais eu percebo que tem gente querendo te apagar. Apagar, não errar, não calar. Apagar. Não. E naquele instante, debaixo daquela árvore simples, cercado por crianças que só queriam aprender uma palavra nova, eu entendi que fugir não adiantava mais. O destino tinha me encontrado. Eu entrei numa escola melhor por causa de uma bolsa. Uniforme bonito demais para mim. Sala com ar-condicionado constante. Crianças falando de viagens internacionais como se fosse ida ao mercado da esquina. E eu lembro de pensar, pela primeira vez em muito tempo, agora vai. Agora minha vida muda. Mas não mudou. No primeiro intervalo, antes mesmo de eu entender como funcionava aquele lugar, um garoto me cercou com outros dois. Ele tinha aquele sorriso de quem nunca ouviu não na vida. Sorriso de quem sempre esteve do lado certo do mundo. Ele me olhou de cima a baixo e disse, sem baixar o tom, "Você é o moleque da faxineira que virou notícia, né?" Antes que eu pudesse responder, eles pegaram meu caderno, rasgaram páginas, jogaram no chão. Riram como se aquilo fosse diversão. E sabe o que eu fiz? Nada. Eu fiquei quieto. Porque eu tinha sido treinado para ficar quieto. Porque eu tinha aprendido que reagir só piora. Porque eu sabia exatamente qual era o meu lugar naquele ambiente. Mas deixa eu te perguntar algo agora, bem direto. Quantas vezes você já engoliu a dor só para não arrumar problema? Naquele dia, quando cheguei em casa, minha mãe estava sentada à mesa da cozinha, exausta. Ombros caídos, olhar distante, tentando ser forte como sempre. Eu olhei para ela, e alguma coisa em mim quebrou. Porque eu entendi que não era só sobre mim. Era sobre tudo que ela tinha passado. Era sobre todo o sacrifício dela para me dar uma chance. E aí eu senti uma coisa que dá medo de admitir em voz alta. Eu pensei em desistir de tudo. Desistir da escola. Desistir do sonho. Desistir de tentar ser mais do que o mundo dizia que eu podia ser. Você já pensou isso alguma vez? Já pensou que talvez sonhar grande só machuca mais? Mas naquele mesmo instante, outra coisa veio junto. Eu lembrei que hoje eu tenho um canal. Eu lembrei que você está me ouvindo agora. E eu lembrei que nada disso existiria se, naquele dia, eu tivesse aceitado desaparecer. Porque teve um dia, exatamente esse dia, em que eu decidi uma coisa simples, mas poderosa. Eu não ia mais ser invisível.
E se você já sentiu vontade de desistir de um sonho porque alguém te humilhou, te diminuiu ou te fez sentir pequeno, eu preciso que você faça uma coisa agora, sem pensar demais. Se inscreve no canal. Não é só um clique, é um pacto com você mesmo. Cada vídeo aqui é um lembrete de que o mundo vai tentar te reduzir, te encaixar, te silenciar. E todos os dias você vai ter que escolher, aceitar ou crescer mesmo com medo. Então se inscreve, de verdade. Não por mim, por você. No dia seguinte, o telefone tocou cedo demais. A voz do outro lado não pediu, não explicou, não suavizou nada. Samir quer você e sua mãe no prédio, agora. Eu desliguei com a mão tremendo. Na minha cabeça, aquilo só podia significar uma coisa. Acabou. Cancelaram tudo. Descobriram alguma coisa. Ou decidiram que eu tinha ido longe demais. Você já sentiu aquela sensação de estar indo direto para o lugar onde sua vida pode mudar? Para pior? Quando a gente chegou, eu estranhei logo de cara. Não nos levaram para uma sala pequena. Não nos levaram para uma reunião reservada. Abriram as portas do auditório principal. Lotado. Executivos. Diretores. Gente importante demais para me notar. Mas todos ali olhando para frente. O barulho das conversas baixas ecoava como zumbido. Meu coração batia no mesmo ritmo. E então eu vi. Primeira fila. Postura relaxada. Pernas cruzadas. Otávio Brandão. Tranquilo. Sorrindo. Aquele tipo de sorriso que não traz alegria, traz certeza. Certeza de quem acredita que já ganhou. Você conhece esse sorriso? O sorriso de quem armou o jogo inteiro e só está esperando você errar. Samir subiu no palco e o auditório foi ficando em silêncio aos poucos. Ele foi direto ao ponto, sem rodeios. O intérprete oficial não pôde comparecer e a reunião internacional não pode ser adiada. Um murmúrio correu pela sala. Otávio levantou imediatamente, com aquela falsa preocupação ensaiada. Então adia, Samir. Não dá para improvisar uma reunião desse tamanho. Parecia sensato, parecia responsável, parecia a solução perfeita. Mas Samir não respondeu a ele. Samir virou o rosto e olhou para mim. Ou a gente improvisa com o melhor, ou a gente perde milhões. E então ele disse meu nome. Meu estômago afundou. Minhas mãos suaram. O mundo pareceu ficar menor. Ele queria que eu traduzisse uma reunião com vários países. Idiomas diferentes, interesses diferentes, dinheiro demais envolvido. Eu era só um garoto. Mas eu sabia que aquilo não era só uma oportunidade. Era uma armadilha. Era um teste público, diante de todo mundo. Sem rede, sem segunda chance. Porque se eu errasse, não era só um erro técnico. Era a prova que Otávio precisava para me destruir de vez. E aí eu te pergunto, olhando direto para você agora, o que você faria se todo mundo estivesse esperando você cair? Você fugiria? Ou pisaria no centro e encararia? Enquanto eu caminhava em direção ao palco, sentindo dezenas de olhos me seguirem, uma coisa ficou clara dentro de mim. Aquela reunião não era sobre tradução. Era sobre quem merecia continuar de pé quando o jogo ficava sujo. E eu tinha acabado de ser colocado no centro do alvo. A reunião começou de verdade. Idiomas cruzando o ar como lâminas invisíveis. Termos técnicos sendo jogados de um lado para o outro. Números grandes demais para alguém da minha idade sequer imaginar. Eu fui traduzindo, um por um, sem pular nada. Respiração controlada. Mão firme no microfone. Rosto neutro, mesmo com o coração disparado. Por fora, eu parecia calmo. Por dentro, eu estava lutando para não errar uma sílaba. E foi aí que aconteceu algo que ninguém mais percebeu. Todo mundo estava focado nos executivos principais, nos papéis, nos gráficos. Todo mundo, menos eu. Porque quem traduz não escuta só palavras, escuta intenções. No fundo da sala, quase escondido, tinha um homem que fingia ser apenas um assistente de uma das delegações. Ele não falava muito, não chamava atenção, não tomava nota. Mas quando um dos investidores falou, esse homem usou uma expressão curta, num idioma raro, quase jogada no ar, e olhou direto para mim. Não foi um olhar curioso, foi um olhar de teste. A frase parecia comum, inofensiva, mas tinha um segundo sentido, um código, uma camada escondida. Era como se ele estivesse dizendo sem dizer,
Vamos ver se você é real ou só propaganda. Vamos ver se você entende mesmo ou só repete som bonito. Naquele segundo, meu corpo inteiro entrou em alerta. Você já sentiu isso alguma vez? Aquele arrepio que vem quando algo não encaixa, mesmo que ninguém consiga explicar por quê? Ali, tudo ficou claro de uma vez só. Não era só o Otávio que me queria no chão. Não era só vingança pessoal. Não era só ego ferido. Tinha gente ali que não queria que aquele acordo acontecesse. Tinha gente ali que lucrava com o fracasso. Tinha gente ali que precisava do caos. E eu era o problema no meio do plano deles. Eu era só uma criança sentada com um microfone na mão. Mas, sem saber, eu estava no meio de um tabuleiro grande demais, onde cada palavra podia virar arma. Se eu traduzisse errado, eu destruía o acordo. Se eu traduzisse certo demais, eu estragava o jogo de alguém poderoso. E agora, deixa eu te perguntar algo, bem direto, olhando para você que está assistindo. Você acha que existem pessoas que torcem contra a gente só porque a gente está subindo? Só porque a gente saiu do lugar onde deveria ficar? Conta aqui nos comentários, sem expor nomes, uma situação em que você sentiu isso. Aquele momento em que alguém começou a te sabotar justamente quando você estava indo bem. Eu quero ler, porque naquele dia eu descobri que crescer incomoda e que nem todo sorriso numa mesa de negociação vem para fechar acordo. Eu continuei traduzindo, mas não do mesmo jeito. Até aquele momento, eu estava só tentando sobreviver ali dentro. Agora eu passei a observar tudo, cada detalhe, cada microgesto. Eu comecei a escutar além das palavras. Tom, pausa, respiração, intenção. Porque eu entendi algo que quase ninguém percebe. Uma frase pode ser faca, um número pode ser mentira, e um sim pode esconder um não perigoso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já percebeu que o perigo raramente vem gritando? Ele costuma vir educado, bem vestido, sorrindo. Quando um dos delegados mencionou um prazo que não batia com o documento oficial, eu senti o alerta disparar dentro de mim. Aquilo não era erro inocente. Era desvio calculado. Eu interrompi com educação, voz firme, sem pressa. Só para confirmar, o prazo correto é esse aqui. Corrigi. O silêncio caiu por um segundo. Otávio apertou a caneta com força demais. O plástico fez um estalo seco. E naquele instante, eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Eu olhei para ele. Não de lado, não rápido. Eu olhei direto, sem medo, sem desculpa, sem pedir permissão. Foi um olhar simples, mas carregado de mensagem. Você não manda mais em mim. A sala inteira sentiu. Você já esteve num lugar onde o clima muda sem ninguém falar nada? Foi isso. O ar ficou diferente, mais pesado, mais atento. Como se todo mundo tivesse percebido, mesmo sem entender, que algo tinha virado. E foi aí que aconteceu a coisa mais absurda de toda a reunião. Samir pediu que eu traduzisse uma fala específica, uma frase delicada, sensível. No mesmo segundo, o homem que fingia ser assistente no fundo da sala fez uma micro-reação, um movimento mínimo, quase invisível, mas eu vi. Ele ajustou a postura, apertou os lábios, olhou para frente como quem já sabia o que vinha, e meu estômago gelou, porque aquilo só significava uma coisa. Ele já conhecia o conteúdo da fala, antes mesmo de ela ser dita. Você entende o tamanho disso? Não era coincidência, não era sorte, não era intuição. Era informação vazada, era jogo sujo, era sabotagem. E naquele segundo, eu parei de ser apenas o garoto que traduzia. Eu tinha virado parte do jogo. Teve um momento em que um delegado falou uma frase que parecia neutra, tipo burocracia, mas o tal assistente mexeu no bolso, como quem confirma algo no celular. E eu vi, de relance, a tela com um texto igual ao que o delegado ainda nem tinha terminado de falar. Meu coração quase saiu pela boca. Eu não podia gritar, eu não podia acusar. Eu era só o moleque da limpeza. Então, eu fiz o que eu sabia fazer melhor. Eu transformei idioma em armadilha. Eu traduzi a frase, mas incluí uma pergunta, disfarçada de confirmação, num idioma que só quem realmente entendia pegaria. O delegado travou. Olhou para o assistente.
O assistente congelou. E aí eu soube. Eu tinha pego o fio solto da mentira. Me diz nos comentários, você já pegou alguém numa mentira por um detalhe pequeno? Aquele detalhe que parecia bobo, mas entregou tudo? A reunião terminou com um acordo encaminhado. Gente assinando, aperto de mão. Aquele clima de vencemos. Otávio estava se segurando para não explodir. Quando as delegações começaram a sair, Samir pediu que fechassem as portas. Só ficou o pessoal da empresa. E aí o tom dele mudou. Ficou frio, cirúrgico. Agora a gente vai falar de outra reunião. A reunião que vocês fizeram nos bastidores. Otávio tentou levantar, mas 2 seguranças se posicionaram. Samir projetou documentos, contratos suspeitos, pagamentos estranhos, fornecedores que não existiam, aprovações assinadas. O nome do Otávio aparecia em tudo. Eu olhei para minha mãe. Ela tremia. E eu percebi outra coisa chocante. Aquele homem que sempre humilhava os pequenos estava roubando por cima. O prédio inteiro respirou como se tivesse acordado de um sonho ruim. Otávio tentou falar. A voz falhou. E Samir soltou a frase que muda destino. Você não vai destruir uma mãe e um filho para esconder a sua podridão. Depois que tudo explodiu, a gente foi para uma sala reservada. Minha mãe estava com os olhos vermelhos, segurando as mãos como quem tenta segurar o mundo. Samir pediu para a gente sentar, e então ele perguntou para minha mãe, Dalva, há quanto tempo você guarda isso? Minha mãe me olhou e eu senti um frio, do tipo que avisa que vem bomba. Ela respirou fundo e falou, eu nunca te contei, filho, porque eu tinha medo de te fazer odiar o mundo. E aí ela revelou uma coisa que eu não esperava. Quando eu era pequeno, meu pai sumiu. Simplesmente sumiu. Mas não foi só abandono. Ele tinha se envolvido com uma gente errada e deixou dívidas perigosas. Dívidas que, por anos, fizeram minha mãe viver com medo. Ela trabalhava naquele prédio há tanto tempo porque ali tinha segurança. Câmeras, portaria, controle. Ela não estava só trabalhando. Ela estava escondendo a gente. E eu ali achando que minha vida era normal. A minha mãe não era invisível por acaso. Ela era invisível por sobrevivência. Eu voltei para casa achando que o pior tinha passado. Otávio tinha caído. O acordo estava salvo. Minha mãe tinha sido respeitada finalmente. Só que naquela noite meu celular vibrou. Número desconhecido. Mensagem curta, sem emoji e sem explicação. Parabéns pelo show. Agora você acha que ganhou, mas ainda não conhece o preço. Eu li de novo. E de novo. Meu corpo ficou quente e frio ao mesmo tempo. Era ameaça. Era real. E foi aí que eu entendi o nível do buraco. Otávio era só a ponta. Ele era o homem visível do esquema, mas tinha alguém por trás. Alguém que tinha acesso ao meu número. Alguém que sabia onde eu morava. Eu não dormi. E eu preciso te perguntar nos comentários, se você recebesse uma mensagem assim, o que você faria? Você enfrentaria? Você sumiria? Você contaria para alguém? Escreve. De verdade. Eu quero ver como sua cabeça funciona. No dia seguinte, eu fiz a coisa mais difícil. Eu não escondi. Eu mostrei a mensagem para o Samir. E foi aí que a última peça caiu no lugar. O assistente da reunião não era assistente. Era alguém ligado a um grupo que tentava sabotar acordos, derrubar empresas, manipular mercados. E o Otávio era o facilitador interno. O cara que abria a porta, que vendia informação, que fazia o prédio virar vulnerável. E o motivo de eu ter virado alvo era simples e cruel. Eu tinha atrapalhado o roteiro deles. Eu tinha traduzido certo. Eu tinha corrigido o erro. Eu tinha impedido o caos. E quando você impede o caos, você vira inimigo de gente que lucra com ele. Samir fez uma coisa que mudou tudo. Ele colocou proteção para minha mãe, garantiu advogado e levou as provas para o lugar certo. Sem espetáculo, sem barulho. Do jeito que gente inteligente faz quando está lidando com gente perigosa. E sabe qual foi a maior surpresa de todas? Não foi eu ter ganhado deles. Foi eu perceber que eu não ganhei sozinho. Eu ganhei porque eu parei de ser invisível. Porque eu usei o que eu sabia. E porque eu tive coragem de contar a verdade. E agora eu vou ser bem direto com você, olhando no seu olho pela tela. Se essa história te prendeu, te emocionou ou te fez pensar em alguém, se inscreve no canal agora, porque aqui eu conto histórias que ninguém conta desse jeito. Compartilha esse vídeo com um amigo, um primo,
alguém que está sendo subestimado, porque às vezes uma história muda a semana de uma pessoa. Deixa o like para eu entender que você quer mais narrativas assim. E principalmente, comenta uma coisa relacionada ao tema de hoje. Pode ser: qual sonho você está tentando proteger mesmo quando ninguém acredita? Qual frase injusta já jogaram em você? Ou qual talento escondido você tem e quase ninguém sabe? E se você chegou até aqui, eu preciso te contar uma última coisa. Tem uma história aparecendo na tela agora. E ela é ainda mais absurda do que essa, porque envolve uma promessa que eu fiz num lugar onde eu jamais deveria ter entrado. Clica para assistir agora.